3. Danny Palm. Em novembro de 1995, Danny Palm, com 51 anos, era comandante aposentado da Marinha. Morando em Spring Valley, um subúrbio de San Diego, Califórnia, ele e sua esposa viviam em um bairro conhecido como Dictionary Hill. Nos últimos 2 anos e meio, Palm e outros vizinhos enfrentaram problemas com John Harper Jr., de 48 anos. Logo após mudar para a casa de seus pais idosos no bairro, ele passou a intimidar e atormentar os vizinhos. Ao menos 42 moradores tiveram desentendimentos com Harper. Ele os perseguia agressivamente enquanto dirigia atrás deles e invadia a pista deles quando vinha em direção a eles. Ele chegou a tirar pessoas da estrada. Quando alguém passava pela casa dos pais dele, ele jogava pedras e xingava. Ele chegou até a ameaçar incendiar a casa de alguém. Danny Palm teve 4 encontros perigosos com Harper. Na primeira vez, Harper, que estava dirigindo um El Camino, entrou de propósito na pista do Palm e quase bateu de frente com ele. Na segunda vez, Palm era passageiro e estava escuro. Eles passaram por Harper, parado no acostamento com os faróis apagados. De repente, Harper surgiu atrás deles com o farol alto e passou a persegui-los de perto numa estrada sinuosa. O amigo de Palm parou o carro e, ao Harper se aproximar, pediu desculpas caso tivesse feito algo contra ele. Harper teria avisado ao amigo de Palm para não mexer com ele, pois sabia onde ele morava. O terceiro encontro entre Palm e Harper foi em abril de 1995. Harper acelerou atrás dele como se fosse bater nele e então pisou no freio. Ele fez isso 3 vezes. Em maio de 1994, Palm presenciou um acidente entre um carro e um poste de telefone. Harper estava no local e testemunhas disseram que ele causou o acidente. Palm estava com uma câmera e tirou algumas fotos da cena, incluindo a caminhonete de Harper. Harper ameaçou agredi-lo por tirar as fotos. No entanto, o confronto não se tornou físico. Muitas pessoas queriam Harper fora do bairro e houve uma reunião sobre como conseguir isso, mas eles não tinham nenhum recurso legal. Palm escreveu várias cartas para o departamento do xerife, dizendo que Harper era um valentão que aterrorizava o bairro. Ele escreveu que se eles não fizessem nada, ele mesmo tomaria providências. No verão de 1995, Harper foi preso por agressão com uma arma letal. Ele teria batido no carro de uma mulher enquanto a seguia de perto. Harper foi julgado em novembro de 1995. O júri no caso Dre ficou 8-4. Em vez de julgar Harper novamente, ofereceram-lhe um acordo judicial. Em 28 de novembro de 1995, Harper admitiu culpa por direção imprudente, uma contravenção. Ele recebeu liberdade condicional e foi multado em $500. Harper então dirigiu até seu bairro. Palm afirmou que Harper parou em frente à sua casa antes de ir para a sua própria residência. Danny Palm, de 51 anos, pegou sua arma e foi até a casa de Harper. Ele encontrou Harper em seu El Camino. Palm sacou uma pistola calibre 45 e se aproximou de Harper, que ainda estava em seu veículo. Palm carregou a arma na frente de Harper e então abriu fogo contra ele. Quando esvaziou o pente, colocou outro e continuou atirando. Harper levou 8 tiros. O primeiro tiro foi fatal. Foi entre os olhos de Harper e atravessou o tronco cerebral dele. Após Harper ser baleado, seu El Camino desceu a ladeira e bateu numa árvore. As pessoas ouviram os tiros e ligaram para o 911. Depois de matar John Harper, Danny Palm jogou a arma em um desfiladeiro e voltou para casa. Aproximadamente 2 horas e 40 minutos após o tiroteio, Palm foi preso em casa. Ele disse que não se lembrava do tiroteio, pois desmaiou. Palm foi acusado de homicídio qualificado. Ele foi a julgamento em maio de 1996. O advogado de Palm afirmou que ele agiu em legítima defesa. A promotoria argumentou que foi claramente um assassinato premeditado. Palm, armado, foi até a casa de Harper e atirou nele. Harper estava desarmado e não era agressivo.
Muitos vizinhos de Palm relataram o assédio sofrido por Harper. O julgamento durou 1 mês e o júri deliberou por 3 dias. Palm foi absolvido da acusação de homicídio qualificado, mas foi condenado por homicídio simples. Ele enfrentava a pena de 15 anos à perpétua. Muitos não ficaram satisfeitos com o veredicto. Vários vizinhos de Palm escreveram cartas ao juiz pedindo clemência. A sentença dele foi adiada por quase 1 ano. Em abril de 1997, o juiz William Mudd fez algo surpreendente. Ele anulou o veredicto do júri. O juiz chamou Harper de idiota e valentão, que havia assustado seus vizinhos. Ele também afirmou: às vezes, no mundo real, as vítimas provocam a própria morte. O juiz Mudd considerou Palm culpado de homicídio culposo e ele foi condenado a 10 anos de prisão. De acordo com as regras de liberdade condicional da época, Palm tinha direito à liberdade condicional após cumprir 8 anos e meio. Danny Palm, 60 anos, foi solto em 2004. 2. Noel Stavez. Noel Stavez e Timothy Crump, ambos de 14 anos, moraram juntos no Bronx, em Nova York, por um tempo. Eles eram amigos. Eles gostavam de andar de skate e usar o computador juntos. Eles tiveram pelo menos uma noite do pijama. Ambos os meninos vieram de lares problemáticos. A mãe de Noel era dependente de drogas e já havia sido presa várias vezes. Na primavera de 2013, Justin, irmão mais velho de Noel, morreu de overdose. Há relatos divergentes sobre Timothy Crump. Alguns diziam que ele era quieto e tímido, outros o consideravam uma criança problemática. Em dezembro de 2013, Timothy havia sido suspenso da escola por 3 meses. Após o fim da suspensão em abril de 2014, ele não retornou à sala de aula. Embora Timothy estivesse suspenso, ele às vezes ficava vagando pelo campus. Então, no início de 2014, Timothy e Noel tiveram uma briga. Timothy entregou a Noel um iPhone roubado para guardar. Alguns relatos dizem que Noel pegou o telefone emprestado. A mãe de Noel afirmou que Timothy machucou alguém enquanto roubava o telefone. Quando ela achou o telefone, jogou fora. Timothy ficou irritado por perder o telefone e, junto com seus amigos, passou a atormentar Noel em casa e na escola. Eles foram até o apartamento dele e bateram na porta dele. Eles também tentaram entrar, gritaram insultos e ameaças. Timothy e os meninos zombavam da gagueira de Noel e insultavam sua mãe. Eles urinaram várias vezes na porta do apartamento dele. Ao sair do apartamento, Noel era perseguido e ameaçado de agressão. Noel acabou começando a se trancar no quarto e parou de comer. Em maio de 2014, próximo ao aniversário da morte do irmão mais velho, o pai de Noel o encontrou enforcado com um cinto no armário. Ele ficou 2 semanas no hospital, recebendo tratamento. Ele foi diagnosticado com depressão, transtorno bipolar e psicotilia. Ele ficou em casa, sem ir à escola, por mais 1 semana depois de sair do hospital. Durante as 3 semanas em que esteve afastado da escola, Timóteo e seus amigos continuaram a ir até a casa dele e faziam coisas como urinar na porta. Antes do bullying, Noel adorava a escola e tinha prêmio de frequência perfeita. Mas Noel contou para muitas pessoas que não queria voltar para a escola porque tinha certeza de que Timóteo e seus amigos iam matá-lo. A família de Noel tentou várias vezes conseguir ajuda. A mãe de Noel tentou registrar um boletim de ocorrência, mas a polícia afirmou que não havia nada a ser registrado, pois nada físico ocorrera entre os meninos. A mãe dele também foi à Administração de Serviços para Crianças, também conhecida pela sigla Administração de Serviços para Crianças, mas eles não conseguiram fazer nada para ajudá-la. Em 17 de junho de 2014, o pai de Noel pediu ao diretor que Noel fosse transferido de escola por segurança. O diretor recusou, pois o ano letivo já estava terminando. No dia seguinte, após 3 semanas afastado para tratamento psiquiátrico, Noel voltou à escola. Naquele período, a mãe dele estava presa. Noel não queria ir para a escola de jeito nenhum, mas o pai dele o obrigou a ir.
O dia na escola foi tranquilo e o último sinal tocou às 3 da tarde. Então Noel, de 14 anos, e Timothy, também de 14 anos, se encontraram na calçada do lado de fora do campus. Os dois ex-amigos começaram a discutir. Então Timothy atacou Noel. Ele o atingiu 4 ou 5 vezes, incluindo socos no rosto e joelhadas. Noel levou uma faca de cozinha de 15 centímetros para a escola. Ele pegou a faca do bolso ou mochila e esfaqueou Timothy, de 14 anos, no peito e abdômen, 4 ou 5 vezes. Timothy tentou fugir, mas caiu após ser esfaqueado. Várias crianças assistiam à briga e, ao perceberem a situação, começaram a gritar e correr. Isso chamou a atenção dos funcionários. Noel, que não fugiu, foi desarmado por um segurança. Uma ambulância chegou e Timothy foi levado para o hospital. Timothy Crump, 14 anos, foi declarado morto logo após. Noel foi acusado de homicídio em 2º grau. Noel admitiu que havia esfaqueado Timothy. Ele disse que temia por sua vida e que agiu em legítima defesa. A polícia investigou as alegações de Noel de que sofria bullying. A escola afirmou que não tinha conhecimento sobre o bullying. A polícia ouviu um funcionário da administração de serviços para crianças, que disse ter avisado o orientador da escola sobre as denúncias de bullying. Um problema é que Timothy raramente estava na escola depois de sua suspensão de 3 meses. Além disso, a maior parte do bullying e assédio ocorreu fora da escola. A família de Noel, vizinhos e funcionários do prédio afirmaram que Timothy e seus amigos assediaram Noel por meses. O assistente social da administração de serviços para crianças também disse que a mãe de Noel tentou registrar um boletim de ocorrência na polícia. Em junho de 2014, houve uma audiência no grande júri. Um grande júri em Nova York analisa as provas apresentadas pela promotoria para decidir se há causa provável suficiente para acusar alguém de um crime grave. Na audiência, Noel testemunhou em sua própria defesa sobre os meses de assédio que sofreu e o quanto estava apavorado de voltar para a escola. O advogado dele também destacou que Noel e sua família tentaram pedir ajuda à escola, à polícia e à administração de serviços para crianças para resolver a situação, mas ninguém interveio. O advogado dele disse que o sistema falhou com Noel, a quem chamou de vítima e sobrevivente, e que ele fez algo desesperado após meses de bullying. A briga que resultou na morte de Timothy foi iniciada por ele. Se Noel fosse condenado por homicídio em 2º grau como adulto, poderia pegar de 25 anos à prisão perpétua. A sentença mínima é de 15 anos à prisão perpétua. No entanto, o grande júri votou para indiciar Noel por uma acusação menor de homicídio culposo em 2º grau, como menor de idade. Como os registros de menores não são públicos, os resultados das acusações e da sentença não foram revelados. Geralmente, um menor responsável por homicídio culposo pode ser internado em instituição juvenil até os 18 ou 21 anos. Isso significa que Noel Esteves teria passado no máximo de 4 a 7 anos em um centro juvenil. Seu paradeiro atual é desconhecido. Os moradores de Skidmore. Skidmore é uma pequena cidade no noroeste do Missouri. Em 1981, havia cerca de 435 habitantes. Era o lar da família McElroy. Kenneth Rex McElroy era o 15º dos 16 filhos da família McElroy. Ele apresentava problemas de comportamento quando era jovem. Os professores pensavam que ele era maldoso e ele achava que podia fazer o que queria. Ele frequentemente roubava outros alunos. Ken repetiu a 5ª série 2 vezes. Ele largou a escola na 8ª série e começou a roubar grãos que revendia. Depois trabalhou com gado e brigou com porcos. Ele só teve um emprego honesto na vida. Durante grande parte da vida adulta, ele liderou esquemas para roubar de sua comunidade e revender os itens. Em 1969, ele passou a abusar sexualmente de Trina McLeod, de 12 anos. Ele tinha 35 anos na época. Ken e Trina pediram permissão aos pais dela para namorar, mas eles recusaram.
Pouco tempo depois, a casa dos pais de Trina pegou fogo e o cachorro deles foi baleado. Quando Trina tinha 14 anos, ela ficou grávida de um filho de Ken. Ela abandonou o ensino médio e foi morar com Ken e Alice. Alice e Trina supostamente se davam bem. Ken temia ser acusado de estupro de vulnerável, então levou Trina ao Kansas e se casou com ela. Trina foi sua quinta esposa. Ele teve entre 16 e 19 filhos. Segundo relatos, McElroy era violento com suas 5 esposas. Além de roubar as pessoas da região, Ken também as atormentava. No dia 27 de julho de 1976, Romaine Henry, de 41 anos, estava dirigindo perto de casa e se deparou com Ken na estrada com uma espingarda. Ken acusou Henry de ir à sua propriedade. Henry não sabia do que ele falava e disse a ele. Então, Ken atirou em seu estômago. Ele mirou a arma na cabeça de Henry e disparou de novo. Henry se abaixou, mas o projétil o atingiu na testa e na bochecha. Henry conseguiu escapar. Ele foi para o hospital e sobreviveu aos ferimentos. Ken foi preso e acusado de tentativa de homicídio. O advogado de Ken adiou o julgamento para agosto de 1977, quase um ano depois. Neste ano, Ken assediou Romaine, Henry e mais 2 testemunhas que o viram na área. Uma semana antes do julgamento, colocaram açúcar no tanque de gasolina de um trator de Henry. Quando Ken foi a julgamento, apenas uma testemunha além de Henry concordou em depor. Essa testemunha não viu o tiroteio. Ele apenas viu Ken na área por volta da hora do tiroteio. Ken depôs. Ele estava em casa na hora do tiroteio. 2 homens confirmaram que Ken estava em casa porque eles estavam lá com ele. Ken McElroy foi considerado inocente. O mercado de Skidmore era administrado por Ernesto Boboenkamp e sua esposa, Lois Boenkamp. Em 25 de abril de 1980, 2 filhas de Ken entraram na loja. Sua filha de 4 anos ia sair com uma barra de chocolate que elas não tinham pago. Lois disse à irmã mais velha que não podia tirar aquilo da loja sem pagar. A irmã mais velha devolveu o chocolate e saiu da loja. Ao saberem do incidente, Ken e Trina entraram na loja. Ken brincava com uma faca grande, enquanto Trina gritava com Lois. Bo e outro funcionário foram ameaçados por Ken por acusarem sua filha de roubo. Nos meses seguintes, Ken assediou Bo e Lois na loja deles na cidade e também em sua casa. Incluiu disparos de armas perto da casa deles. Os Boenkamps relataram os incidentes à polícia, mas nada foi feito. Em 8 de julho de 1980, Bob Boenkamp celebrou 70 anos. Naquela noite, ele estava cortando caixas na loja. Sem provocação, Ken McElroy atirou no pescoço dele com uma espingarda. Bo sobreviveu ao tiro e identificou Ken como o atirador. Ken foi preso e acusado de agressão agravada. Foi liberado sob fiança no dia seguinte. Enquanto estava em liberdade sob fiança, Ken perseguiu Bo e Lois, a família deles e outras testemunhas que o viram na loja minutos antes do tiroteio. Ken também frequentava a taverna em Skidmore e comentava sobre matar Bo. Ken foi a julgamento em junho de 1981. Ele estava enfrentando a possibilidade de uma sentença de prisão perpétua. Ken alegou que agiu em legítima defesa. Ele disse que o homem de 70 anos de idade veio para cima dele com uma faca. A promotoria afirmou que Bo tinha uma faca porque cortava caixas. Destacou que as evidências mostraram que ele nunca se aproximou de Ken nem agiu de forma agressiva. O júri considerou Ken culpado e recomendou uma sentença de 2 anos de prisão. O juiz só podia reduzir a sentença recomendada, não aumentá-la. A audiência de sentença seria realizada depois e Ken McElroy saiu do tribunal. Ele foi até a taverna em Skidmore, onde afirmou que iria reverter a condenação. Ele afirmou que já havia sido preso por mais de 53 crimes e que essa era a primeira vez que tinha sido condenado. O
O povo de Skidmore ficou chocado com o resultado. Após décadas de assédio e roubos, Ken McElroy quase matou um homem de 70 anos que administrava uma mercearia, devido a uma rixa criada pela família de Ken. Ken continuou frequentando a taverna e se gabando de que ficaria impune após atirar em Bo. Em 9 de julho de 1980, e mais de uma semana após o julgamento, Ken entrou no bar com um rifle e uma baioneta. No dia seguinte, houve uma reunião no Legion Hall de Skidmore para discutir como eles poderiam se proteger de Ken McElroy. Havia cerca de 60 pessoas, incluindo o prefeito e o xerife. Após a reunião, o xerife entrou no carro e deixou a cidade. Durante a reunião, Ken foi ao bar com sua esposa, Trina. Os moradores saíram do salão e foram ao bar, onde serviam cerveja grátis. Ken e sua esposa, Trina, saíram do bar e caminharam em direção à caminhonete deles. Enquanto eles saíam, vários moradores da cidade os seguiram e cercaram a caminhonete. Então a cena explodiu em tiros. Trina, que estava no veículo quando o tiroteio aconteceu, foi ajudada a sair do carro e não ficou ferida. Ninguém chamou uma ambulância. Provavelmente não teria feito diferença porque Ken McElroy, de 47 anos, estava morto com pelo menos 8 tiros na cabeça. Ninguém foi preso após o assassinato dele, embora houvesse de 30 a 46 testemunhas, e Ken tenha sido baleado em plena luz do dia, no centro da cidade. Ninguém disse ter visto nada. Muitos relataram que abaixaram a cabeça ao ouvir os tiros. Só levantaram a cabeça após os tiros cessarem e ninguém viu arma alguma. Quando ninguém foi preso, uma força-tarefa foi criada, mas não teve muito sucesso. A força-tarefa teve um grande problema com a balística. Só conseguiram determinar que foram usadas armas de 3 calibres diferentes. As armas e os cartuchos nunca foram encontrados, então a força-tarefa nem sabia quantos atiradores havia. A maioria acredita que havia de 2 a 4 atiradores. Uma testemunha identificou um dos atiradores. Era a esposa de Ken, Trina. Trina disse ter visto Del Clemente, um homem local, levantar a arma e atirar. Clemente era membro de uma família ramificada e influente na região. Ele nunca foi acusado de assassinato. Ninguém mais jamais foi acusado de assassinato. Após aquele dia de verão, moradores de Skidmore dizem não saber quem foram os atiradores. Ou se sabem, jamais dirão a alguém. Já se passaram 44 anos desde que Ken McElroy foi morto e é altamente improvável que alguém algum dia seja acusado pelo seu assassinato. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito agradecidos se você se inscrevesse. Não esqueça de ver nossos vídeos curtos no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.